Quer saber uma maneira fácil de pintar as cores e os tons de uma pele escura? Estás no sítio certo. Vamos a isso! A preparação da paleta de cores é importante para qualquer tipo de pintura. Mas quando vamos pintar uma cara, essa questão torna-se ainda mais importante, uma vez que é necessário criar os tons base para a cor da pele. Antes de começar a pintar na tela, temos que criar pelo menos 3 tons para podermos marcar as zonas de sombra, as zonas de luz e as zonas com tons intermédios. E isto é verdade para qualquer tipo de pele. Quem já viu alguns dos meus tutoriais sabe que posso construir qualquer cor com as 3 cores primárias e depois ajusto o nível de luz e sombra, ou seja, o tom, utilizando o branco. Como vou pintar uma pele escura, neste caso, para me ajudar a obter rapidamente uma paleta com a base de cores mais aproximada do modelo, para além das 3 cores primárias e do branco, vou recorrer a outras cores. A seleção dessas cores tem a ver com a análise do modelo. Procura cores que se aproximem com aquilo que vês. A escolha das cores fica muito mais fácil se tiveres uma tabela com o resultado das tuas cores quando são misturadas com o branco. Para esta pintura, vou então adicionar à minha paleta a terra de cena queimada e a terra de sombra queimada. E para que as misturas com estas cores não fiquem muito saturadas, em vez do amarelo cádmio, eu vou utilizar o amarelo ocre. Vou criar uma cor base com o amarelo ocre e a terra de cena queimada. A esta cor base acrescento luz juntando branco e obtenho um tom mais escuro acrescentando o terra de sombra queimada. Vou fabricar o preto com a mistura das 3 cores primárias. Esta mistura só está equilibrada ou neutra se, ao juntar branco, obtiver um cinzento. Vou utilizar esta mistura para obter os tons das sombras, juntando-a a qualquer uma das cores base. Posso utilizar este cinzento que utilizei como verificação para criar um tom neutro do terra de sombra queimada. Desta forma, eu construí aqui 6 ou 7 tons base para utilizar na minha cara de pele escura. Se eu estivesse a pintar outro tipo de pele, aquilo que modificava eram as cores base que utilizava para fazer estas misturas. Vamos então avançar para a pintura. Quando tenho uma tela em branco como fundo, começo sempre pelo tom mais escuro. Nesta fase, a preocupação é marcar as sombras, mas não precisamos de colocar um rigor a 100%, pois nas fases seguintes posso ajustar os tons e as cores. Utilizo agora bastante essência de terpentina na mistura para poder avançar rapidamente com as camadas seguintes. Como podem reparar, não estou preocupado com pequenas variações dentro do tom e utilizo o mesmo tom para o cabelo e as sombras da cara. O importante, numa primeira fase, é conseguir obter uma correta impressão sobre o volume da figura. De seguida, utilizando uma mistura mais clara, faço a marcação das zonas de tons intermédios. O branco da tela, mesmo sem ser pintado, dá-me uma ideia do espaço que depois será ocupado pelas cores dos tons mais claros. Não se esqueçam de avaliar os tons dos lábios e dos olhos. Normalmente, estes elementos estão incluídos nos tons escuros. Nesta primeira camada, a cor não é importante. Podia ter feito esta marcação inicial de tons apenas com branco e preto. Como devem ter reparado, nesta fase ainda não estou a utilizar a expressão pintura. Estou apenas a marcar as diferentes zonas de tons. A marcação dos tons mais claros é feita, obviamente, com as misturas mais claras. Mas quando faço a aplicação na tela, posso juntar-lhe ainda mais branco para realçar o contraste tonal quando comparado com os tons escuros que já tinha pintado. É preferível ter uma diferença tonal mais intensa inicialmente, que me define volumes mais marcantes, do que ter tons muito próximos uns dos outros, que dificultam a avaliação dos volumes, o que torna mais difícil a harmonização das cores nas fases seguintes. Quando pinto uma nova zona de tons, avalio o modelo e refaço o balanceamento das diferenças tonais, agravando o escuro dos tons de sombra, por exemplo. A aplicação das cores é efetuada de forma a garantir que não vou desequilibrar os tons, ou seja, depois de aplicar as cores, tenho que garantir que os tons claros continuam a ser mais claros que os escuros e vice-versa. Para conseguir isso, ajuda muito que a construção das misturas na paleta tenha uma gradação de cores bem ordenada, em que eu identifico de forma clara o tom correspondente a cada cor. Logo depois de ter marcado, ainda que sem grande rigor, as 3 ou 4 zonas de tons iniciais do rosto, é preciso definir o tom das zonas exteriores à cara, para poder entender qual é o impacto que essas cores e tons têm no rosto.
Numa grande parte dos retratos, é a altura de marcar o tom do fundo. Aqui temos que assinalar o tom do cabelo. Outra das regras fundamentais é que não devemos avançar nos detalhes muito cedo, pois se o fizermos, corremos o risco de ter de voltar a fazê-lo mais tarde. No entanto, é importante identificar ainda na fase inicial os tons dos lábios, os tons da sombra do nariz, olhos e sobrancelhas, para estabelecer a relação entre as áreas que esses elementos ocupam e o resto dos tons da cara. Tal como no resto da cara, marco as zonas desses elementos sem grande rigor, sabendo que voltarei mais tarde a esses elementos para ajustar aquilo que entender seja necessário. A diferença fundamental entre pintar uma pele de cor mais escura ou uma pele de cor mais clara não reside na forma como fazemos a marcação de tons. Tem a ver com a escolha das cores e da proporção de cada uma que utilizo nas misturas base. Qualquer que seja a cor da pele que queremos pintar, é sempre mais importante o equilíbrio de tons do que acertar nas cores. No entanto, quando fazemos as misturas base na paleta, temos que ter presente o resultado final que queremos atingir, ou seja, neste caso, queremos uma pele escura. Os tons que criei na paleta foram construídos com base nas cores que observei no modelo. Assim, ao acrescentar branco para obter tons mais luminosos, ou escurecendo a mistura para obter sombras, sei que vou obter o resultado pretendido. Verifiquem que, em qualquer fase da pintura, seja nesta que estamos a ver ou daqui para a frente, obtenho a cor da pele desejada, sem necessidade de pensar nisso, mais do que o tempo que investi inicialmente na mistura das cores base na paleta. Na paleta, preocupo-me com as cores da pele. Na tela, preocupo-me com o volume, trabalhando os tons. Apesar do fundo ser claro, vou pintá-lo antes de prosseguir com o resto da pintura. Não estou aqui à procura do impacto que o fundo tem na percepção da pintura, porque sendo um fundo claro, o branco da tela já me dá essa leitura. Estou a fazê-lo porque tenho que efetuar a pintura de forma equilibrada. Ou seja, não posso terminar uma parte do quadro e depois passar para outra zona e trabalhá-la desde o início até ao final. Toda e qualquer pintura, seja um retrato, uma paisagem ou uma pintura abstrata, deve ser pintada de forma equilibrada. Ao pintar o fundo nesta fase, aproveito para redefinir alguns contornos da cara e tenho sempre a oportunidade de avaliar se depois da primeira camada decido manter o fundo claro seguindo a foto que estou a utilizar como modelo ou se dou um novo rumo à pintura, pintando um fundo completamente diferente. E com base neste mesmo princípio de equilíbrio da pintura, vou dar umas pinceladas na camisa da nossa figura, ficando assim toda a tela preenchida com as primeiras pinceladas. Ao pintar a camisa, procuro manter as pinceladas muito livres, sem grande rigor, para garantir que, desta forma, o equilíbrio na pintura é conseguido, não apenas porque cubro 100% da tela com tinta, mas sobretudo porque o tipo de pinceladas em cada zona do quadro é muito idêntico. Para conseguir este equilíbrio nas pinceladas em cada fase do quadro, aconselho a utilizarem o mesmo pincel, porque se mudarmos para um pincel mais pequeno ou maior, vamos notar a diferença. Mas ainda mais importante é não cair na tentação de nos focarmos em detalhes, tentando, por exemplo, terminar a pintura de um olho, quando no resto da pintura ainda estamos na fase de definir as grandes áreas de luz e de sombra. Para garantir que não cometi esse erro, no caso da camisa, pintei toda a base com amarelo e depois apliquei umas manchas de cor sem me preocupar sequer em ver no modelo se essas manchas de cor correspondiam ao sítio exato e sem tentar reproduzir a forma das flores e das plantas. Quando terminamos de equilibrar esta primeira fase, ao olhar para a pintura, temos de entender, com base naquilo que estamos a ver no quadro, qual o caminho que vamos seguir a partir daqui. É a pintura que fala com o pintor e que nos indica quais os ajustamentos que temos de fazer. O quadro pode pedir-nos para reequilibrar as áreas. Por exemplo, após a pintura do fundo e da camisa, podemos sentir que é melhor alterar os tons base de luz e de sombra. Temos que sentir como é que fazemos a interligação dos tons da cara e decidir como moldamos os volumes. Temos que decidir se fazemos a separação das áreas, mantendo contornos mais ou menos nítidos entre tons, ou fazemos degradês suaves, dando mais realismo à figura. A sensibilidade do artista desempenha um papel decisivo no desenvolvimento da pintura a partir desta fase. Não há regras que se possam ensinar para obter um determinado resultado, pois o resultado final depende do que cada um pretenda obter. A decisão sobre a forma da pincelada, sobre a escolha da cor para aquele tom, ou sobre quantas áreas vai subdividir, é muito pessoal.
A única regra que é fundamental observar é não deixar de praticar e experimentar novas soluções para obter os resultados que desejas. Só com muita prática é que consegues encontrar a tua forma de pintar. Cada pintor sabe, através do que praticou, como é que cada um dos seus pincéis se comporta na tela. Sabe como reagem as suas cores nas misturas que prepara ou na forma como as coloca na tela. Ao longo do tempo, com base na sua experiência, o artista vai definindo as suas preferências. Por exemplo, sobre a utilização de muita ou pouca trebentina. Também decide se gosta de tinta mais seca ou se a mistura com muito óleo de linho. Todos os materiais que utiliza, os temas que decide desenhar ou pintar, as cores que tem em estoque, a forma de as utilizar na paleta, os pincéis que usa, os diluentes, as experiências, tudo contribui para criar e aperfeiçoar a forma de pintar. O estilo de cada um não se aprende, não se define no princípio do caminho. É uma personalidade própria que se aprende e que se modifica ao longo da caminhada. E como em todas as caminhadas, o que precisas para ir mais longe é não parar. Por isso, não devem copiar tal e qual as pinceladas que eu estou a aplicar nesta fase. Olhem para o modelo, olhem para a vossa pintura e vejam quais as áreas ou elementos que são importantes no modelo e que faz falta incorporar na pintura. Podemos estar a falar da relação entre tons e decides alargar a zona de luz ou escurecer as zonas de sombra. Ou podes pensar em incorporar uma nova área com um novo tom na transição entre as sombras e as luzes. Podemos estar a falar no contorno do cabelo ou na forma como o cabelo se integra no resto da cara. Quais as diferenças do nível de tom entre elas. Podemos estar a falar também de uma sombra nos olhos ou da forma como a cabeça encaixa nos ombros. Ou, por exemplo, saber como vamos pintar a roupa em termos de cor e tons. Queremos dar-lhe um pouco de destaque para realçar apenas o rosto? E como vamos fazer isso? Aproximamos o vestuário do tom do fundo? Modificamos o fundo para os aproximar ou diferenciamos claramente as duas áreas? Seguimos o modelo ou não? Todas estas questões devem ser respondidas antes de começar a tratar dos detalhes. E como devem ter reparado, o tamanho do pincel continua a ser grande para não ter a tentação de começar com os detalhes. Por exemplo, os olhos, os lábios, o nariz. Não posso fazê-lo antes de ter resolvido as questões mais genéricas. Quanto mais tarde mudares para um pincel de tamanho mais pequeno, melhor. É um desafio que podes tentar fazer em cada um dos teus quadros, tentando utilizar até ao fim um pincel grande. Se mudares para um pincel mais pequeno, tenta não cometer o erro de fazer riscos para assinalar os contornos dos elementos. Este é um erro muito natural. Não uses o pincel como se estivesses a fazer riscos num desenho. As pinceladas devem continuar a preencher áreas de tons. Mesmo os elementos mais pequenos da nossa cara continuam a ser definidos por um conjunto de áreas que se unem umas às outras de determinada forma. A nossa cara não tem riscos. Aliás, nada, mesmo nada, seja natural ou criação do homem, nada tem riscos. Volta ao pincel de maior dimensão sempre que puderes. E, sobretudo, faz isso se voltar a tratar de uma área de maior dimensão. Não fiques agarrado ao pincel mais pequeno. Ao longo das sessões que utilizaste para pintar o quadro, eu pintei esta cara em 3 sessões com cerca de 40 minutos cada uma, a tua paleta vai apresentar um conjunto de tons cada vez mais amplos. Estes novos tons podem resultar da mistura entre 2 tons daqueles que construíste inicialmente, ou podes obtê-los utilizando outras tintas base que acrescentas aos tons que já tens. Desta forma, tens mais opções de tons para aplicar na tela. E tu podes agora comparar e utilizar as diferentes tonalidades que foste criando na tua paleta. Eu, por norma, não limpo a paleta antes de terminar uma pintura, para não perder a possibilidade de utilizar esta variedade de tons que incorporei na paleta ao longo das sessões. Estamos na hora da paciência. Tal como tens que ser tu a construir o teu estilo, és tu que decides se tens ou não paciência para dedicar à tua obra. Para avaliar a tua paciência, podes experimentar pintar o mesmo tema, colocando um limite de 20 minutos para o terminar e fazer o mesmo exercício gastando 1h30. Assim ficas com uma ideia do resultado versus tempo gasto. Foi o que eu fiz ao pintar o mesmo retrato da Frida Kahlo, numa versão em que dei por terminada a pintura numa única sessão, de aproximadamente meia hora, e esta outra versão, em que gastei no total cerca de 3 horas. Seja qual for o teu nível de paciência, gastes meia hora ou 10 horas, o que é importante é que mantenhas o nível de pinceladas homogéneo em todo o quadro, ou seja, gastar o tempo de forma equilibrada em todas as áreas da pintura. Um erro muito vulgar é avançar muito, por exemplo, na área dos olhos e nariz, e depois, quando fores pintar as outras zonas, numa sessão diferente,
modifica sem dar conta o tipo de pincelada ou as misturas e a obra perde integridade. O meu conselho, mesmo que decidas avançar no sentido do realismo ou utilizes um pincel pequeno, é que, ao pintar um tom ou matiz numa área, por exemplo, nos olhos, procura, nesse mesmo momento, as outras áreas no modelo e no quadro em que deves aplicar esse tom, utilizando o mesmo pincel e a mesma cor. Antes de mudar o tom ou a cor com que estás a pintar, procura no modelo quais as áreas com o mesmo tom e aplica esse tom em todas essas áreas. Não te esqueças que ao pintar os lábios com uma cor diferente da cor da pele, é necessário sempre manter o equilíbrio dos tons, ou seja, os tons do vermelho dos lábios devem ser equilibrados com os tons da cor da pele. Tens que avaliar se a zona mais escura dos lábios é ou mais ou menos escura que as sombras da pele. E os vermelhos mais luminosos, como é que comparam com as partes mais luminosas da cara? Se te esqueces de assegurar a relação entre os tons, não vais conseguir uma boa pintura, mesmo que acertes a 100% na cor base. Chega uma altura em que tens mesmo de tratar dos detalhes. Aqui já não conseguimos evitar o pincel pequeno, mas, mesmo no tratamento dos detalhes, tu escolhes o nível de realismo que queres introduzir. E podes mesmo escolher não detalhar os detalhes, mantendo um pincel grande para transmitir as formas e os tons intuitivamente. Eu utilizei um pincel bastante pequeno. Isso vai ter como resultado que vou apresentar um nível de detalhe bastante elevado, mesmo que tenha decidido não chegar ao nível do realismo. Aqui, neste caso concreto, o importante é obter uma dimensão correta para o branco dos olhos, que por acaso não é branco, e também para a forma da íris. Acertar a forma circular ou ovalada da íris e ver se a pálpebra cobre uma grande parte ou uma pequena parte da íris. Podes deixar o reflexo do brilho nos olhos para o fim. No nariz, é importante definir o tom da parte inferior, comparando-a com a sombra das fossas nasais, que, como sabem, é muito escura, porque a luz não consegue entrar aí. A boca é também um elemento importante para construir expressão na nossa figura. Verifica se existe espaço entre o lábio superior e inferior, e se nesse espaço aparecem dentes e língua. Repara que, se a boca estiver aberta, o tom das extremidades dos dentes e da língua, se for visível, é mais escuro que no centro da boca. Se a boca estiver fechada, repara na sombra da linha que separa os lábios e acentua a sombra nos cantos para assinalar a chamada comissura dos lábios. Normalmente, o lábio superior, por estar virado para baixo, tem um tom mais escuro do que o lábio inferior. As sobrancelhas são bastante desprezadas pelos pintores. E não é por falta de consideração, mas sim porque numa grande parte dos retratos as sobrancelhas não são um elemento muito decisivo para a formação da expressão facial do modelo. Se no modelo essa característica for relevante, tenho a certeza que tu vais notar. Ao pintar os detalhes, não te esqueças de ir olhando para o resto da obra. E se for preciso, ajusta uma cor ou um tom para equilibrar a pintura. O queixo, a zona dos maxilares, o espaço entre o nariz e a boca podem precisar de ser ajustados na fase em que estás a trabalhar os elementos próximos. Se quiseres fazer transições mais suaves entre as zonas de tons, podes utilizar um pincel seco, passando as pinceladas sobre as duas zonas. A pintura a óleo permite que as cores se misturem, criando uma transição de degradê mesmo 3 dias depois. Para esta fusão das cores, deves utilizar um pincel grande e com pelos que sejam macios. Decidi, agora, acentuar o branco do fundo, ou seja, torná-lo ainda mais claro para criar um contraste maior entre o fundo e a figura. O efeito pretendido é dar mais realce à cara. Procura aplicar as pinceladas com a mesma intensidade utilizada na pintura da cara. Aproveita a pintura do fundo para redefinir os contornos da figura, se isso for necessário. Voltamos aos planos e subplanos da cara. Avalio o que quero modificar e o que quero manter. É como se estivesse a moldar uma cara com gesso, só que na pintura os volumes são conseguidos com luz e sombra. Se acentuar as diferenças entre as zonas de luz e sombra, tenho superfícies mais diferenciadas. Se quiser superfícies mais arredondadas, coloco um maior número de tons nessa superfície e suavizo as transições. Olho para as formas do modelo e vejo como recrio essas formas na tela. Eu procuro esquecer que é uma cara. Em vez de pensar que estou a pintar um olho,
Procure identificar formas geométricas conhecidas, quadrados, triângulos, circunferências, e pinto essas formas na tela, tendo em atenção a ligação entre elas. Estamos muito próximos do fim. Afasto-me do quadro para verificar se há algo na pintura que me leva a tomar uma determinada ação. A distância ajuda a perceber o todo e a descobrir incoerências na forma ou na luz e na cor. Eu decido neste momento que está quase pronto. Vou apenas suavizar a transição entre as zonas de luz e sombra no lado direito do rosto e, em consequência desta alteração, tenho que ajustar os contornos deste lado, pintando o fundo. E já está. Se queres aprofundar um pouco mais sobre a questão dos tons e das cores da pele, recomendo que vejas este tutorial. Se gostaste deste tutorial, dá o teu like, subscreve o canal e ativa o sininho para ficar a saber quando é que tens novos tutoriais úteis e práticos como este. Obrigado.